Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do triunfo do Bahia, 1-0 fora de casa contra o Nacional. O gol do Eric Pulga, que foi o jogador que teve a melhor nota na atuação. Então foi o melhor jogador da partida. Triunfo importante, aí o Bahia assume a liderança. E agora fica na aguardo da partida entre Atlético Nacional e Internacional. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram aí da partida após o jogo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e depois eu vou trazer a classificação do grupo do Bahia para a gente analisar aí como se encontra aí o panorama do grupo. E o Bahia agora soma 4 pontos e lidera provisoriamente o grupo F. Lembrando que esse é o grupo do Internacional, que o Bahia tinha empatado no primeiro jogo e agora consegue vencer fora de casa, Léo. Acho que é muito importante para dar confiança para o time do Rogério. O empate era bom, como a gente estava falando antes do programa, mas a vitória acho que é muito merecida. O empate não era um mau resultado, mas a vitória é sensacional. Até porque o Bahia jogou muito bem. Em jogos da temporada passada, o Bahia tinha muita dificuldade de jogar fora de casa. E aí está muito na conta do que eram as características dos atletas que o Rogério tinha à disposição. Sim. Com bola, um time muito interessante e principalmente como mandante, por ter mais posse, aí jogo curto, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre, jogadores de mais aproximação, o jogo fluía para o Bahia. Para jogos em que muitas vezes precisava baixar um pouquinho mais as suas linhas, jogar em velocidade, o Bahia não conseguia performar no mesmo nível. Para esse ano, trouxe uma contratação que para mim é fundamental para a mudança do estilo para jogos fora de casa, que é justamente o autor do gol de hoje. O Eric Pulga, ponta esquerda, que joga bem aberto, o jogo de 1 para 1 dele é muito forte, de drible, um cara que ataca a profundidade a todo instante. Então, para isso, o jogo do Bahia melhorou muito. Teve até mais posse no primeiro tempo do que o Nacional. No segundo tempo, confesso que eu não conferi enquanto o Bahia fechou de posse. Mas se estabeleceu rapidamente no jogo, entendeu os movimentos do Nacional, não sofreu. Esse é o ponto mais importante. Não foi aquele jogo em que o Ronaldo, por exemplo, teve que fazer 1001 defesas para salvar o Bahia. Não, o Bahia foi consistente, também não criou um caminhão de chances, mas quando chegou ao gol adversário, conseguiu ser bem preciso em mecanismos que a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco. Lembrando que o Eric Pulga foi o artilheiro da Série B ano passado com o Ceará. Chegou uma proposta altíssima do Bahia, mas tinha outros clubes interessados. O Grupo City acabou conseguindo captar o jogador e hoje está fazendo esse sucesso. Poderia facilmente brilhar em quase qualquer equipe hoje do futebol brasileiro. É um jogador que eu considero como muito interessante. E nesse curto período que ele já está no Bahia, o Bahia já recebeu propostas que o Bahia acabou refutando. Então, é um jogador bem específico, tem jogado aberto do lado esquerdo, tem um ótimo drible, 1 para 1, sabe finalizar, não é aquele jogador que vai cortar e não sabe o que fazer com a bola depois. Não, ele tem qualidade para jogar assim. Hoje, com o Eric como primeiro volante titular, o Caio Alexandre ficou como opção e entrou na segunda etapa. De resto, praticamente a base do time, sem o Ramos Minho, com o Davi Duarte formando a dupla com o Canu, Luciano Juba como lateral esquerdo e na lateral direita, de novo, o Arias, assim como foi no jogo com o Inter. Quando joga o Gilberto, muitas vezes o Rogério segura o Gilberto como se fosse um terceiro zagueiro na saída para qualificar o passe. Quando joga o Arias é um ala pelo lado direito. E com o Arias, o Cauli pode ser inserido na escalação titular. Por quê? Quando joga o Gilberto, joga com ele o Ademir, que é um ponta de velocidade e joga bem aberto pelo lado direito, até porque é canhoto. Quando o Arias passa para ser o homem aberto do lado no corredor lateral direito, o Cauli pode fazer esse movimento da direita para dentro e ser um pensador, um criador, que o Rogério dá até certa liberdade para que ele se movimente nas costas do Lúcio Rodrigues, se aproxime do Everton Ribeiro, do Jean Lucas quando achar necessário para tocar passes. Então são movimentos bem interessantes, até daqui a pouco visualmente vai ficar mais claro para você que está em casa. Vamos conferir então as estatísticas do jogo na tela. A gente está vendo aí o mapinha, jogo bem parecido, Léo. Em alguns momentos o Bahia era melhor, mas o Nacional também teve ali suas chances e suas
evoluções na partida. Finalizações 13-11 para o Nacional, mas no gol 5-2 também para o Nacional. Gols esperados, 0,36 ao Nacional, 0,43 ao Bahia. Posse de bola 44% a 56% e em escanteios 6-3 para o Nacional. Jogo bem parelho, até porque o Nacional jogava em casa e vinha de uma derrota, né? Então precisava reverter o placar dentro de casa, não foi possível e me parece que o Bahia vai lutar sonhando aqui com essa primeira vaga com o Inter. Os dois brasileiros podem disputar a primeira posição, né? O Bahia largou na competição, ou na fase de grupos, né? Não largou na competição porque veio das fases preliminares. O Bahia entrou na fase de grupos empatando com o Inter como mandante, agora como visitante recupera aqueles pontos que poderia ter somado com o Inter na rodada inicial. Então, vitória importantíssima para o Bahia do Rogério Ceni, um time bem forte para brigar nesse ano. Não sei se por título brasileiro, até porque é preciso talvez ter um plantel um pouco mais rico do que esse que o Bahia tem, mas para figurar na parte de cima e garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, até de forma mais fácil do que foi no ano passado, quando o Bahia conseguiu na rodada final a sua classificação às fases preliminares ou as primeiras fases da Libertadores. A gente já concordou aqui que esse time do Bahia evoluiu do ano passado para esse, até em termos de elenco. Ano passado começou a temporada muito forte. Acho que esse ano também tem que tomar cuidado para não começar muito forte e depois acabar caindo. O Bahia fez um bom primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Era um ótimo mandante e um péssimo visitante. E no segundo turno, a queda técnica foi nítida. O Bahia passou a não jogar mais bem como mandante e também não era um bom visitante. Até por isso sofreu até as últimas rodadas para garantir uma classificação à Libertadores. É importante manter essa consistência para esse ano, para que o Bahia tenha um ano tranquilo e se classificar à próxima fase de mata-mata da Copa Libertadores. Luciano Juba vem fazendo grandes jogos na lateral esquerda. Talvez mereça uma chance na seleção brasileira daqui a um tempo. Não sei, Léo, por que não? Mas ele está jogando muito bem. Acho que seleção brasileira... É um dos destaques da lateral esquerda. Não, vem jogando bem mesmo, mas seleção brasileira acho que é um pouquinho demais. Mas é um ótimo jogador. Ele era um ponta, na verdade, que o Rogério transformou num lateral esquerdo. Com bola, ele pode integrar a linha dos meias do Bahia, como o Rogério gosta muito de fazer. No caso de hoje, por o Arias chegar muito ao ataque, chegar à frente por esse corredor lateral por fora, o Luciano Juba era um terceiro zagueiro, digamos, na hora que o Bahia começava a construir o seu jogo pelo lado esquerdo. Então, hoje ele ficou mais próximo dos zagueiros. Quando joga o Gilberto na lateral direita, ele se aproxima mais do Caio Alexandre por dentro. Se o Rogério quiser fazer uma saída 3+2, um desses dois pode ser, inclusive, o Luciano Juba, que já atuou em outros momentos com a camisa do Bahia, até como um ponta, numa segunda linha, como foi no último final de semana. Estou pedindo ele na seleção, que eu estou na cabeça. O Rafa tá fazendo nossa cabeça aqui pela seleção nacionalista, entendeu? Eu tava com isso na cabeça. Essa seleção nacionalista de Rafael Augusto não vai ficar só para ele. O que importa é a vitória, são os 3 pontos do Bahia diante do Nacional fora de casa. Acho que a sequência tende a ser muito melhor. Tem um jogo no Brasileirão, por exemplo, com o Mirassol fim de semana. Tem que fazer os 3 pontos em casa, mas já é um resultado que deixa mais tranquilo o Bahia voltando de viagem. E é imprescindível a conquista dos 3 pontos, como você coloca. Depende, até porque o Bahia almeja essas primeiras posições que eu disse aqui. Para um time que vai jogar em casa contra o Mirassol, que deve brigar contra o rebaixamento, se espera que o Bahia, não sei se vai ter uma grande exibição, até porque nesse momento é difícil jogar bem para todo mundo dentro do cenário nacional. Por conta do quarto domingo, com competições continentais e com a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas é importante vencer para manter a atuada dentro do Campeonato Brasileiro, até porque o Bahia já teve um tropeço. Na primeira rodada, apesar de ser um jogo com o Corinthians, era o Corinthians com um time alternativo. Sim. Era um jogo que o Bahia poderia e deveria ter vencido. A expulsão do Everton Ribeiro mudou bastante o que era o rumo do jogo, mas digamos que o Bahia já tenha pelo menos ali, como mandante, 2 pontos a menos que ele precisa recuperar em algum momento do campeonato. Agora, se o elenco do Bahia é melhor esse ano, tem mais opções, acho que o trabalho do Rogério Ceni e o Rogério Ceni, treinador, tem evoluído bastante. Acho que ano passado tinha algumas dificuldades,
segurar o resultado muitas vezes, ele queria colocar o time mais para frente. Hoje acho que ele tem uma outra ideia de jogo, tá aprendendo a jogar com as duas alternativas sempre. Eu acho difícil que a gente coloque que alguns treinadores não saibam se defender. Aí é uma característica de equipes. Tem equipes que têm dificuldade, que a gente fala de se defender em bloco baixo, ou seja, se defender próximo à sua área. Por questão de característica dos jogadores, por alguma questão tática que possa envolver esses times. É claro que o Rogério sabe e tem total noção da importância de uma vitória aqui ou acolá, e não necessariamente também algo que fica muito estigmatizado aqui no futebol brasileiro, de que ao você tirar um volante e colocar um homem de frente, você está tornando essa equipe mais vulnerável na sua parte defensiva. Depende muito da troca que você vai fazer. Hoje o Rogério fez algumas, colocou o Kaique, por exemplo, pelo lado esquerdo, deu minutos ao Nestor também, peça importante contratada para essa temporada. Colocou o William José no papel mais de centroavante, 9 pivô, começou com o Lúcio Rodrigues e acho que o William José teve uma boa influência no jogo porque o jogo pedia esse centroavante que consiga mais segurar essa bola para movimento nas costas. O Lúcio sofreu hoje um pouco mais do que esperado. E o William José é um cara com mais características para esse tipo de jogo, né? Não é um centroavante de ataque à profundidade, não tem velocidade, mas ele é muito forte, bom no jogo aéreo, características diferentes em relação ao Lúcio Rodrigues, que aí já é um cara mais veloz, que pode atacar as costas da defesa do adversário. Então, é um elenco bem rico do Bahia até nesse sentido, em questão de característica. Para hoje, como ele tinha o Arias de início, começou com o Cauli, que vinha sendo uma opção em muitos jogos. No segundo tempo, ele opta pelo Ademir para dar velocidade e saída e escape a partir do momento em que o Bahia tinha a vantagem no placar. Então, acho que o Rogério também foi bem inteligente nas mexidas que fez hoje. Vamos conferir a tela do destaque do jogo. Segundo o SofaScore, nota 8 ao Ronaldo. 90 minutos jogados, 5 defesas. Defesas em chutes na área, 2. Gols evitados, 0,78. Ações com a bola, 38. Acerto no passe, 70%. Passes longos, 19. Certos, 10. Nota 8, como eu pontuei aqui. Léo, trabalhou pouco, trabalhou em alguns momentos necessários, mas não foi aquelas defesas também super difíceis. Trabalhou em momentos importantes do jogo, mas acho que ele fica como destaque da partida também, porque não foi um jogo de muita chance. Parelho também. Exato, um jogo muito brigado fora de casa para o Bahia, era um contexto difícil e o time reagiu para mim muito bem. Então o Ronaldo, o goleiro do Bahia, fica como destaque, mas não dá para dizer que foi aquele nacional em cima do Bahia o tempo todo, criando um monte de chances. A bola passando na frente do gol do Bahia a todo momento, não foi esse o desenho do jogo. Então vamos entender mais sobre o jogo no nosso painel tático. E aí, Léo, ele vai ganhando, como você falou, essa opção. Ele coloca o Cauli, o time rende de uma forma positiva. Ele coloca o Ademir, o time rende de outra forma positiva. E ele vai ganhando aí mais opções para o time titular. É importante esse repertório que o Rogério vai criando para o Bahia. Até por conta da questão do ano passado que a gente falou aqui, que ficou um time um tanto quanto previsível. E para 2025 é um time bem diferente. Vamos olhar então para o nosso campinho, para o que o Rogério trouxe. Não vou colocar aqui o Nacional, porque acho que não vem ao caso. A intenção é analisar o Bahia e os comportamentos do Bahia. Então, Bahia com bola, como se estruturava. O Bahia buscava fazer uma saída com 3. Quando joga o Gilberto aqui do lado direito, é o Gilberto quem geralmente fica mais próximo dos zagueiros. Como hoje era o Arias, assim como foi também no jogo com o Inter, e vários comportamentos do Bahia hoje se repetiram em relação ao que já tinha sido praticado contra o Inter no meio de semana passado. O Arias chegava ao campo de ataque e era praticamente um ponta no momento com bola para o Bahia. O Canu, o Davi Duarte e o Juba faziam essa saída de 3, com o Eric sendo esse primeiro homem de meio campo. A intenção do Rogério, muitas vezes, era atacar a última linha do adversário com 5 homens. Para isso, ele precisava do Lúcio Rodrigues, do Cauli, que partia da ponta direita, até porque a gente vai mostrar como o Bahia se defendia, isso vai fazer total sentido, partia do lado direito para dentro. Nessa conta de 5 na última linha, o Eric Pulga estava bem aberto por aqui, o Arias por aqui, está faltando um jogador, que era o Jean Lucas, que chega de trás aqui. Por quê? O Everton Ribeiro não tem essa característica do ataque ao espaço. Nunca foi muito essa do Everton Ribeiro. Ele não tem nem mais idade para isso. Ao longo de toda a carreira. Ele é muito mais um pensador, um criador. Então, o que acontecia? O Everton Ribeiro se aproximava do Eric. Na prática, o Bahia tinha um 3+2 na saída.
com esses 5 atacando a última linha do Nacional. O Nacional começou se defendendo com 3 zagueiros, então era importante ocupar bem, fazer movimentos na última linha para que os 3 zagueiros e os 2 laterais do Nacional não se sentissem confortáveis dentro do jogo. Esse era o Bahia com bola, o Eric numa função um pouquinho diferente. Para quem viu o duelo com o Santos no final de semana, viu o Eric chegando na área em diversos momentos. Hoje, mais como primeiro homem, não agredia tanto. No segundo tempo até vai acontecer uma mudança, mas já a gente chega lá. Quando o Bahia se defendia, interessante a gente notar como comportamento ao pressionar a saída de bola do adversário é um, e quando o Bahia fosse defender em bloco médio ou baixo, vai ser outro. Então, na prática, o Lúcio Rodrigues era o centroavante, mas ele não marcava nenhum dos zagueiros. Ele voltava e ficava atrás do Eric Pulga e do Cauli. Sem a bola, quando o Bahia não tinha o controle da posse, Cauli e Eric Pulga eram 2 atacantes para pressionar os zagueiros adversários. O Lúcio Rodrigues vigiava o primeiro homem de meio campo, assim como já tinha acontecido no jogo com o Inter. Aí você tinha uma trinca aqui atrás. Eric, Jean Lucas pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pelo lado direito. Na prática era um 4-1-3-2, no momento em que o Bahia pressionava a saída de bola do seu adversário, com o Lúcio Rodrigues, o centroavante, sendo quase um meia, ou jogando na linha dos meias. Diferente, né? Geralmente o centroavante fica lá na frente, exato, pegando os zagueiros. E os pontas vinham para dentro. Teoricamente, o Cauli era quem partia do lado direito, ele formava uma dupla com o Eric Pulga. Esse era o Bahia no momento da pressão na saída de bola do seu adversário. Se fosse se defender com linha mais baixa, nas baixas, aí o Lúcio Rodrigues não baixava tanto, o Eric Pulga voltava pelo lado esquerdo e o Cauli voltava pelo lado direito. Na prática, o Bahia tinha um 4-5-1 sem a bola. Então, é uma maneira bem diferente em 2 momentos do jogo. 2 momentos em que você não tem a bola, mas para pressionar é de uma forma, a bola rompeu, o adversário rompeu a sua primeira linha de pressão. Você baixa e se estabelece dessa forma. O 4-5-1 é a plataforma utilizada pelo Rogério desde o ano passado para se defender. A novidade está justamente na forma como o Bahia pressionou a saída de bola do Inter no meio de semana passado e também o Nacional hoje. Fica a dica para os treinadores aí que vão enfrentar o Rogério Ceni. E é um modelo bem específico, né? O Rogério Ceni está acostumado com defesas, especialista no gol, especialista. Ele sempre cuidou da defesa do São Paulo, então creio que isso seja uma facilidade para ele. É interessante. Eu gostei de ver. O Rogério é um cara taticamente muito inteligente, muito preparado. Acima. Exato. Acho que ele teve problemas de relacionamento em outros clubes pelos quais ele passou, mas eu noto uma evolução constante dele quanto profissional e quanto treinador. É um cara para a gente ficar de olho, não só esse ano, mas que ele tem um futuro muito grande como técnico. Gosto muito do trabalho dele. Podemos falar em... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia 1-0 sobre o Nacional do Uruguai. E agora eu vou trazer aqui a classificação do grupo do Bahia para a gente analisar aí como tá o panorama do grupo. É o grupo F da Libertadores. O Bahia lidera aí com 4 pontos em 2 jogos. O Atlético Nacional da Colômbia tem 3 pontos com 1 jogo. O Internacional 1 ponto com 1 jogo. E o Nacional perdeu as 2, pessoal. E aí já fica aí um time que parece que pode começar a não ter mais chances, né? Porque desde quando teve o sorteio, esse grupo aí ficou conhecido como Grupo da Morte. E o Nacional tem 2 jogos e 2 derrotas. Então, a briga pode se desenhar aí entre três equipes: Bahia, Atlético Nacional e Internacional. Teremos aí a partida entre Atlético Nacional e Internacional. E aí eu pergunto para você, qual deve ser o melhor resultado aí para o Bahia? Se o Atlético Nacional vencer, passa o Bahia, mas também o Internacional já fica 3 pontos abaixo do Bahia, né? Já se o Inter vencer, aí iguala no Bahia e embola tudo. Então, tem que pensar aí qual pode ser o resultado melhor para o Bahia. Um empate, o Inter vai a 2, o Atlético Nacional vai a 4. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos!